E galerinha, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos precisar da apostila do módulo 3 na página 250. Nós vamos continuar falando sobre as moradias. Então, se você não está com a apostila aí com você, corre lá pegar e vamos começar a nossa aula. As moradias não são iguais, certo? Como nós já vimos, existem vários tipos de moradias. Nesta página da atividade, nós vamos conhecer alguns tipos de moradias diferentes da que nós estamos acostumados a ver no dia a dia. Então, para acompanhar esses tipos de moradia, eu peço que vocês olhem lá na apostila de vocês. Vamos lá? Então, a primeira figura representam as palafitas. As palafitas são moradias de madeira construídas sobre a água. A estrutura dela é elevada, evitando assim que a água alcance dentro das casas. Na imagem ali da apostila, nós vemos as palafitas lá do Pará, tá? Então, é aquela estrutura de madeira dentro da água, certo? Já é feito uma estrutura mais alta que o nível da água, e em cima dessa estrutura são construídas as casas, e sempre acima do nível da água para evitar que a água entre dentro das casas. Embaixo nós temos os ciganos. Os ciganos são povos geralmente nômades. Você já ouviu falar nesta palavra? Nômades. Nômades são as pessoas que pertencem a grupos e elas não têm casa fixa, ou seja, elas vivem em diversos lugares. Então, são grupos de pessoas que se reúnem e viajam para outros lugares, e a casa deles, a moradia deles, não é como a nossa. Um exemplo bem claro do povo nômade são os ciganos. Os ciganos geralmente utilizam lonas para construir as suas casas, e ali eles passam por um período de tempo, onde que eles montam estas casas em terrenos baldios que não são utilizados. Então eles armam essas lonas, colocam todos os seus pertences e passam ali por um longo período. Hoje em dia já existem alguns ciganos que possuem veículos, que são esses automóveis que aparecem ali na figura da apostila. Então, os que têm condições melhores vivem dentro destes veículos, que seria seria um trailer, na verdade. Dentro dele eles têm cozinha, tem banheiro, tem quarto, tem sala, mas estes são para as pessoas que têm condições financeiras. Os que não têm muitas condições armam as suas lonas, as suas tendas, como a prof falou, e vivem embaixo delas, tá? Passando para outra página, nós temos os sobrados. Os sobrados são moradias que possuem mais de um andar. No Brasil, as construções desse tipo de
de casa geralmente são construídas com tijolos e cimento. Quando as casas estão grudadas uma nas outras e têm o mesmo tamanho e divisões, são chamadas de germinadas. Então, ali na foto da nossa apostila, na primeira foto, as casas são sobrados, mas como vocês podem perceber, elas estão grudadas uma nas outras. Então, para esse tipo de moradia, nós dizemos que elas são germinadas, mas existem os sobrados individuais. Por que nós falamos que são sobrados? Porque são casas com mais de um andar, certo? Embaixo, nós temos os prédios, que são construções com mais de 2 andares e contém várias moradias. As moradias existentes nos prédios são chamadas de apartamentos, certo? Hoje em dia, se nós sairmos para passear pela nossa cidade, nós podemos perceber que nela existem muitas construções de apartamentos. E essas construções de apartamentos são feitas com concreto, que é uma mistura de cimento, areia e pedra. Logo mais abaixo, nós temos as casas térreas, que são moradias de apenas um piso. Alguns tipos são aqueles construídos com tijolos e outras podem ser construídas com madeira. Parando para pensar aqui, nós falamos sobre as palafitas, as moradias dos nômades, os sobrados, os prédios e as casas térreas. 5 tipos de moradia. Agora vamos parar e pensar. Você sabe em qual tipo de moradia você vive? Eu vivo em uma casa térrea. E você? Você mora em um sobrado? Você mora em um apartamento? Ou você mora em uma casa térrea? O que você me diz? Quem constrói as moradias? Há diferentes materiais de construção que podem ser utilizados nas construções das moradias. Por exemplo, os indígenas se juntam e constroem as suas casas. Nas cidades, esse trabalho geralmente é feito por profissionais como o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obras e o pedreiro. São eles os responsáveis pelas construções nas cidades, certo? Virando a página da nossa apostila, nós temos alguns tipos de moradias que nós vimos no decorrer deste trabalho que nós estamos fazendo sobre as moradias. Então, a primeira moradia é de palha. Geralmente, quem constrói esse tipo de moradia são os índios. A segunda moradia é de barro. A terceira é de madeira. E a quarta de tijolos, tá? Se nós vimos durante essas aulas que as casas são divididas em cômodos, certo? Então, nós vamos usar a nossa imaginação agora para pensar que nós estamos olhando a nossa casa lá de cima. Então, nós vamos fazer de conta que nós tiramos o telhado na nossa casa e estamos lá em cima. E lá de cima, nós estamos olhando dentro da nossa casa. Então, daqui de cima, eu consigo ver todas as divisões
dos cômodos da minha casa, certo? Então, se eu olhar assim à minha frente, eu consigo ver a frente da minha casa. Se eu olhar de lado, eu vejo a lateral da minha casa. Se eu olhar de cima, eu vejo a minha casa como um todo, com todas as divisões dos cômodos. Então, nós temos lá na página da apostila 3 imagens de moradias. A primeira imagem mostra a moradia de frente, de onde se pode observar a fachada da casa. Na segunda imagem, nós estamos vendo a casa de cima, como se nós tivéssemos tirado o telhado e tivéssemos subido em cima da casa, que foi o exemplo que a prof acabou de ver. E na última imagem, quando nós olhamos ela lá do alto ou de lado, nós conseguimos observar como ela é. Então, vou deixar para vocês algumas atividades que foram propostas na apostila. Espero que vocês tenham gostado desse período de aula onde nós falamos sobre as moradias. Realizem as atividades com capricho, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula.